Olá, pessoal. Algumas perguntas aí em função da inflação estressando os prefixados. O Júnior pergunta: o Tesouro IPCA 35 vale a pena? Sempre. Ah, qual é a minha resposta? Sempre, certo? Depende do investidor se organizar nos prazos. Claro, tem que ter o prazo, certo? Se a gente pensar assim, não, eu quero comprar um carro, um apartamento em 2, 3 anos, aí praticamente nenhum Tesouro IPCA vai funcionar, né? Mas tendo esse prazo, se há um projeto assim de aposentadoria, faculdade dos filhos, filhos pequenos, faculdade, etc., ou realmente trocar de imóvel em 14 anos e meio, bom, aí sim, certo? Então, nesses casos aí, na minha visão, sempre vale a pena, certo? Me perguntar sobre o IPCA 26, eu vou te dizer a mesma coisa. Rafael, hora de vender o pré-24? Olha, e aí a Angelita tem uma pergunta muito parecida também que nós vamos ver os detalhes. Olha, assim, por que a gente fica tão angustiado com os prefixados quando a inflação dá um momento de alta e a gente não consegue ficar tranquilo? Vamos parar para pensar. Eu acho que o principal ponto é o seguinte: talvez a gente tenha entrado um pouco demais nos prefixados, certo? Porque nós apregoamos aqui no canal um número mágico, tá? Que para mim funciona muito bem, que é 90% em Tesouro IPCA e 10% em prefixados. Com essa proporção, gente, eu não consigo ficar preocupado com os prefixados, falando bem francamente para vocês. Por quê? Porque o total do investimento da carteira é muito pequeno em prefixado, certo? Eu acho que esse é um norte que a gente não deve de abrir mão nunca, tá? A gente não pode ir com muita sede no prefixado, nunca, certo? Quando que a gente vai com muita sede ao pote no prefixado? Nunca, nunca. Vai pouquinho, chegou a 10% da carteira, para, não tem porquê, certo? Outra questão assim, temos que ter o antídoto, né? Qual é o antídoto para os prefixados? Para os prefixados principais, certo? Eu diria que a pessoa tem que ter, obrigatoriamente, para ficar tranquila, no mínimo, a mesma quantia financeira, se não maior, em Tesouro IPCA 26. Então, todo mundo que tem aí pré-23, pré-24, 25 lá do passado e o 26 de agora, soma todo o seu valor financeiro que você tem nesses papéis e tenha no mínimo a mesma quantidade, idealmente mais, no IPCA 26 em particular. Por quê? Por que o IPCA 26 em particular e não outros IPCAs? Porque é o IPCA mais curto, é o IPCA que oscila menos, certo? E esse IPCA, ele, todos os prefixados estão dentro do prazo desse IPCA, certo? Então, o que você pode fazer? Na pior das hipóteses, você fica no prefixado e quando eles vencerem, você vai recomprar esse IPCA ou, se o Tesouro disponibilizar um IPCA 28 no futuro, ou um IPCA 30 principal, que ainda não existe, mas pode ser que lance no futuro, em 2026, por exemplo, não se sabe, né? Aí você entra nesse IPCA no futuro, certo? Uh, Outra maneira da gente ficar mais tranquilo é o seguinte: mas eu não tenho isso ainda. Então, assim, e eu tenho uma taxa, vamos supor, de acima de 7% nesses prefixados, tá? Em média, acima de 7%. Você pode ficar mais tranquilo, certo? Você vai investir agora só no IPCA. Você vai aumentar a sua posição no IPCA e aqueles prefixados você deixa lá, certo? Até que fique um ponto confortável psicologicamente para aguentar a oscilação dos prefixados, tá? Porque assim, gente, vamos pensar o seguinte: lá em 2015 nós tivemos a inflação mais alta da última década, né, que foi 10,6%. Tá? Depois, em 2016, a inflação caiu para 6,5%. Em 2017, a inflação caiu para menos de 3%. Tá? Então, o que eu quero dizer, pessoal? Houve um aumento violento da taxa Selic, de 7,25 para 14,25. Ela quase dobrou, certo? Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Levou ali uns 2 anos da Selic sendo
aumentada para a inflação responder. Então assim, ó, mas depois que respondeu, gente, veja, a inflação caiu de 10 para 3% entre 2015 e 2017. É só olhar os dados históricos. Então o que eu quero dizer é o seguinte, nesse horizonte para 2026 especificamente, nós poderemos ter uma queda de inflação bem boa, certo? Que de repente começa a surgir em 2022, certo? Porque a gente sabe que o aumento da Selic leva no mínimo 6 meses para responder, tá? Então, lá para 22, 23 a inflação começa a cair, ficar no centro da meta, e aí ela fica tranquila mais uns 2, 3 anos, né? Vai depender do futuro Banco Central, não baixar demais, enfim, essas coisas todas, não haver necessidade de estímulos tão fortes. Espero que não haja outras pandemias, né? E que daí a gente tenha uma estabilidade maior, inclusive no tocante à taxa Selic, certo? Então tem isso, tem que ver a inflação de todo o prazo do pré-fixado. Então, ainda assim, para quem tem taxas acima de 7%, é um número interessante, é um número que pode sim dar uma bela cobertura para a inflação futura, mesmo já com o imposto de renda. Vamos ver aqui, então acho que muito do que eu falei vem aqui para a resposta da Angelita. Vamos ver. Tem o títulos do pré-fixado 26. Agora, com essa inflação alta, ainda compensa manter até o prazo final? Exatamente. Essa inflação alta, ela é o somatório de 12 meses, certo? Que está em 8%. Para o final do ano, o Boletim Focus está falando em 5 e alguma coisa. Ali as minhas continhas deu um pouco mais, mas enfim, o futuro a gente não sabe, são só estimativas, certo? Estimativas erram, por definição, por isso que são estimativas. Ó, fiz compra entre datas diversas com taxas entre 6 e 8,6. Essa taxa é fixa para cada um dos valores e datas diversas até o final? Sim. Cada valorzinho que você entrou com cada taxa vai render exatamente essa taxa aí que foi acordada, certo? Porque, assim, ó, quem tem dúvida é o seguinte, no determinado dia, porque o prefixado é bem mais fácil de entender, né? Ele vale 1.000 no vencimento bruto, tá? Então, para ele valer 1.000 no vencimento, o que te garante a taxa? O valor que você pagou. Porque é só naquele dia, pagando aquele valor, tá, que o investimento vai virar 1.000 com aquela taxa de juro composto. É muito a ver com o vídeo que eu falei sobre os juros compostos, tá? Ou é feita uma média de taxas? Não. A B3, tá, que é a guardiã dos títulos, ela tem lá as rotinas lá que o computador calcula direitinho cada comprinha. Você pode fazer uma compra de R$30, de R$40, não importa. Você pode comprar 001 título, não importa. Cada um vai ter o seu cálculozinho. A gente faz a taxa média para nossa facilidade de comparação. Só para isso. Tenho dúvidas referente a isso, espero ter respondido. Tenho também títulos do pré-25, na época que comprei a taxa era 6,41. Essa taxa é fixa até o final do prazo? Sim. Compensa deixar até o final e vender, ou vender e comprar títulos IPCAs? O Hermano acha que a inflação vai detonar o ganho da nossa amiga aqui. Melhor ir para o IPCA. Pessoal, de novo eu reforço aí o que eu falei no começo do vídeo. Uma taxa confortável, tá, que eu tenho, que é tipo número mágico, é 7%. Se a sua média de todos esses prefixados aí for 7%, dá para ficar tranquilo e de repente um plano seria o seguinte, investir de agora em diante, só no Tesouro IPCA. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, olhar brechas, né? Olhar brechas em que as taxas podem cair por algum fator de otimismo na economia. Então, quando dá a brechinha que a taxa caiu um pouco, sair no 0 e comprar o Tesouro IPCA por segurança pode ser uma alternativa interessante. Sair com prejuízo eu não acho justificável, tá? Porque a gente, tendo o prazo, a gente tem uma garantia, a gente sabe que a gente vai receber X%. Foi um investimento ruim. Tá, foi um investimento ruim, eu não preciso mais aplicar nesse investimento. Eu posso deixar o que eu fiz de ruim e investir em outro tipo de ativo, certo? Que é o Tesouro IPCA. Então uma coisa não invalida a outra, certo? E também é o seguinte, isso mostra
como é difícil carregar posições no longo prazo. É muito tenso, pessoal. Vocês estão percebendo isso? Com o que acontece quando a inflação estressa um pouco, como a gente se estressa com o pré-fixado. Então, muitas vezes, eu acho que para a maioria dos investidores não vale a pena ter posições grandes em pré-fixado, porque dão muita dor de cabeça, tá? E aí é o seguinte, aí se oscila, por exemplo, o Júnior aqui, ó, comprou, se ele comprar o IPCA 35 a 4% hoje, e daqui a 5 anos ele está IPCA mais 5, não tem problema, certo? Porque é uma taxa acima do IPCA. O título pode desvalorizar, não vai ter problema. Por quê? Porque a gente vai comprar mais porque ele tem um IPCA que está te ajudando ali a ter uma rentabilidade acima da inflação. IPCA mais, tá? Agora, o prefixado não, a taxa dele tem que ser muito boa, certo? Se a taxa dele for ruim, for muito baixa, aí realmente ele pode ficar condenado. Mas são lições que a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo conforme o nosso perfil de investidor. De repente a gente vê que ter 20% da carteira em pré-fixado é muito ruim para o nosso perfil. E aí a gente nunca mais vai fazer isso, certo? Então assim, ó, eu daria um tempo, tá? Daria um tempo, veria a resposta que a inflação vai ter para o aumento da Selic que o cupom está promovendo, certo? Não faria investimentos novos em pré-fixados. Aliás, eu pessoalmente não tenho feito, tá? Isso aí eu falo na área de membros, o que eu estou comprando. E é isso, minha gente. Eu acho que a gente tem que adequar o perfil. Eu acho que alguns números mágicos ajudam. Posição pequena em prefixado, eu acho que sempre foi mandatório, porque em momentos de euforia nos ajuda a gente a não entrar demais no prefixado. E em momentos de mercado ruim, como os de agora, que está ruim para os prefixados, eu tenho pouquinho neles, eu não me preocupo demais, eu não vou realizar prejuízo e assim por diante. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.